Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos complementar uma aula sobre modelos atômicos, né, que está lá na aula 1 do módulo 2 de vocês, da turma do intensivo, é sobre modelos atômicos. Então, essa aula de hoje é para a gente fazer uma complementação daquilo que está lá na primeira aula do módulo 2. Vocês também, depois da aula, vai estar disponível na nossa plataforma EAD um exercício em PDF, que é o exercício que nós vamos responder aqui, e também esses slides nós vamos disponibilizar lá, tá certo? Então, vamos lembrar aqui do último modelo que nós estudamos. O último modelo atômico que nós estudamos foi o modelo de Bohr. E nós lembramos que, segundo Bohr, os elétrons estão distribuídos em níveis ou camadas de energia. Não é isso? Então, K, L, M, N, O, P e Q são as 7 camadas energéticas onde estão, segundo Bohr, distribuídos os elétrons. E ainda nesse pensamento, né, Sommerfeld disse o seguinte, que para cada nível de energia existe um subnível associado. E hoje nós conhecemos 4 subníveis desses, que são os subníveis S, P, D e F. Né? Então, hoje nós vamos estudar como é que esses elétrons são distribuídos na eletrosfera a partir desses níveis ou camadas de energia. Para isso, para fazer essa distribuição eletrônica, nós temos um recurso que vai estar mostrado na próxima imagem aí, que é este recurso aqui, que é chamado de diagrama de Linus-Pauling. Então, esse diagrama ele é crucial no aprendizado da gente. Por quê? Porque se eu não souber fazer, eu preciso dele para fazer a distribuição eletrônica. Se eu não souber distribuição, eu não saberei ligação química, consequentemente, vai ficar complicado aprender sobre geometria, sobre forças intermoleculares. Então, é muito importante entender como é que esse diagrama é construído, porque eu vou sempre estar usando esse diagrama, porque vários conteúdos de química precisam da distribuição eletrônica. Então, vamos aqui. Como é que eu construo um diagrama desse? Então, você observa que ele apresenta 4 colunas. A primeira coluna, ela começa no número 1 e vai até o número 7. Por que do 1 a 7? As 7 camadas. Número 1, a primeira camada, K. Número 2, a segunda camada, L. M, N, O, P e Q. Por isso que vai de 1 até 7. É a coluna do subnível S. E nesse subnível, cada subnível tem um número máximo de elétrons. No caso do subnível S, o número máximo de elétrons é 2. Então, ou seja, eu posso ter um S1 e um S2, só não posso ultrapassar esse número. No subnível, então, essa primeira coluna, que vai de 1 a 7, é a coluna do subnível S, ok? A segunda coluna começa no 2 e também vai no 7. É a coluna do subnível P, que suporta até 6 elétrons. A terceira coluna começa no 3 e termina no 6. Já é a coluna do subnível D, né, que suporta no máximo, aqui está errado, ó, vocês observem isso, façam essa correção, não é 6, é porque no caso ele colocou ali a distribuição do magnésio, né? Mas D ele vai no máximo até 10, esses números que eu estou colocando ali daquela distribuição. Né? Aliás, é um erro que tem aqui, vocês consertem quando for olhar o material. A última coluna é a do F, né? 4F e 5F. Quando eu construo meu diagrama, eu tenho que ter cuidado quando eu for traçar as minhas diagonais. Né? Por quê? Porque essas diagonais são traçadas de acordo com a proximidade do núcleo. Né? Então, a primeira é essa aqui, um S2. Isso significa dizer que é a que está mais próxima do núcleo, é a menos energética. Então, as diagonais elas são dispostas em ordem crescente de energia, da menos energética para mais energética. Então, depois vem 2S, 2, 3, 3 e 4, 3, 4, 5 e assim vai. Né? Essas setas servem para me indicar o caminho. Terminou uma seta, eu vou para o começo da outra. Para isso, eu coloquei ali o exemplo do magnésio, que tem número atômico 12, e nós sabemos que é um átomo. Então, se é um átomo, o número de prótons é igual ao número de elétrons, né? Então, são 12 prótons e 12 elétrons. Então, são esses elétrons que eu vou distribuir. Então, vamos lá. 12. Começa com um S2. Está aqui, um S2. Esse 1 significa o quê, gente? A camada. O S, o subnível. O 2, o número máximo de elétrons. Então, por enquanto, eu só tenho 2 elétrons e eu quero chegar em 12. Então, eu continuo fazendo. Terminou, vai para o começo da outra. A próxima seta é 2S2.
2. Ainda não tenho a quantidade, que são 12, eu só tenho 4. 2S2, ó, terminou, não desce para o 3S, não desce. Terminou uma seta, vai para o começo da outra. Então, a próxima começa em 2P6. Depois de 2P6, completamos 3S2. 3S2. Então, observe, 2, 4, 10, 12. Esse número 1 que eu falei aqui significa a primeira camada, a camada K, e ela tem 2 elétrons. Esse número 2 e esse outro número 2 significa segunda camada, que no caso é a camada L. Quantos elétrons tem nessa camada L para esse átomo de magnésio? 2 que estão em S e 6 que estão em P. Então, 8 elétrons. E esse número 3 representa a terceira camada, que é a camada M, com 2 elétrons. Então, aqui eu tenho, ó, o magnésio apresenta 3 camadas, a camada K, a L e a camada M. Essa distribuição de baixo é chamada distribuição em níveis de energia. Essa distribuição de cima, S2, 2S2, 2P6, 3S2, é chamada distribuição em subnível de energia. E vamos chamar a atenção para o 3S2. O 3S2 foi o último subnível que eu anotei ali na minha distribuição. E como eu falei aqui no diagrama, eles estão em ordem crescente de energia. Então, se é o último da distribuição, significa dizer que ele é o que está mais afastado do núcleo. Ou seja, é o mais energético. Então, o subnível mais energético da minha distribuição é o último dela. Então, no caso, aí vai ser o 3S2. É o mais energético e é nele, aliás, onde está o elétron mais energético. Já eu tenho aqui embaixo as 3 camadas, a K, a L e a M. A camada M é a última camada. Essa última camada é chamada de camada de valência. É a mais energética, é a mais distante do núcleo. Então, ficou compreendido como nós usamos o diagrama de Linus-Pauling, certo? Vamos para o próximo. A próxima imagem. Então, aquela era a parte do diagrama de Bohr, do modelo de Bohr sobre a distribuição em níveis ou camadas, que era o que ficou faltando. E agora nós vamos para o modelo atômico atual. Então, você percebe que os modelos até então, todos eles têm, digamos assim, o nome do cientista, né? Modelo de Dalton, modelo de Thomson, modelo de Rutherford, modelo de Bohr. E aqui nós estamos chamando simplesmente de modelo atômico atual. Isso porque o modelo atômico atual não foi proposto por um único cientista. É uma contribuição de vários. Só que todos os modelos, as contribuições que tem no modelo atômico atual faz referência ao elétron. Então, tudo que a gente vai ver com relação ao modelo atômico atual é sempre falando do elétron em especial. Então, vamos ver um ponto do que diz o modelo atômico atual. Então, o primeiro aqui eu anotei como princípio da dualidade de Lois de Broglie, né? O que diz esse princípio da dualidade? O princípio da dualidade afirma que o elétron tem um comportamento dual. O que é isso? Comportamento dualístico. Ou seja, ele pode funcionar como partícula, mas também pode funcionar como onda. O que é que isso significa? Isso significa dizer que o elétron pode ser matéria, pode atuar como matéria, quando ele é partícula, e pode atuar como energia, no caso, quando ele estiver exercendo o papel de onda. Por isso a dualidade que ele fala aí, que o elétron tem esse comportamento de partícula-onda. Ele pode se comportar como uma partícula, ele vai ter massa, embora uma massa muito pequena, mas aí ele é matéria. E ora ele vai comportar-se como uma onda eletromagnética, que no caso aí ele é uma energia. Então, é isso que diz o princípio da dualidade de Lois de Broglie, que o elétron apresenta um comportamento dualístico, podendo funcionar como partícula e também como onda. E isso me informa que ele é uma partícula-onda. Segundo ponto do que fala o modelo atômico atual, que é o princípio da incerteza de Herzberg. Então, o que diz esse princípio da incerteza? Ele fala o seguinte, que é impossível determinar com precisão a localização e a velocidade em que os elétrons se encontram. Observe, é impossível. E o que é que se pode fazer? O que se pode fazer é determinar um local onde há a maior probabilidade de se encontrar esse elétron, que esse lugar é chamado de orbital.
Tá? Então, isso é o que diz o princípio da incerteza. Não temos como determinar com precisão a velocidade e a localização do elétron. O que nós podemos é identificar o seu orbital. E o que seria o orbital? O local onde há maior probabilidade de se encontrar o elétron, que a gente vai já entender. Pronto. Então, nós vimos, né, que o elétron, existe um lugar onde há maior probabilidade de se encontrar o elétron. A gente percebe que a partir desse princípio da incerteza, a Ellie confronta um pouco com o modelo de Bohr, né? Porque Bohr dizia assim, o elétron está lá no nível, na camada. Mas aí não é possível a gente determinar com precisão. É possível a gente determinar o quê? O orbital. E no orbital é um lugar onde há a probabilidade de se encontrar. Não a certeza, mas a probabilidade. Então, o orbital seria para nós, relacionando com a nossa vida, não é? Seria a casa. A casa do elétron é chamada de orbital, que aqui nós estamos representando por esta caixinha. E no orbital, de acordo com o princípio da exclusão de Pauling, que também já é no modelo atômico atual, a terceira contribuição, diz o seguinte: em um orbital cabem no máximo 2 elétrons com spins contrários. O que é isso, spins contrários? Spins são rotação. Spin é rotação. Né? Então, quando eu digo em orbital cabem no máximo 2 elétrons com spin contrário, eu quero dizer que é um girando para um lado e o outro girando para o outro. Basicamente isso. Né? Então, cada caixinha dessa eu estou representando um orbital. Então, vamos ver aqui. No caso do subnível S, só tem um orbital. Por que, gente, o subnível S só tem um orbital? Ora, se S suporta no máximo 2 elétrons, e se em um orbital cabem no máximo, aliás, 2 elétrons, então S só precisa de uma casa para guardar esses 2 elétrons que ele tem. Né? E observe a questão dos spins, por isso que eu coloquei um elétron para cima e o outro elétron para baixo. Né? Aqui está me dizendo que eles têm uma rotação contrária. O orbital P, então lembre-se que P tem no máximo 6 elétrons, então para guardar esses 6 em pares, de 2 em 2, eu precisarei de 3 orbitais. Como em D, eu precisarei de 5, e em F, que suporta até 14, eu precisarei de 7 orbitais. Lembrando que sempre o orbital central é 0. Né? Então aqui, ó, 0. Quando eu for trabalhar lá em números quânticos, já vamos lembrar disso. Aqui no P, 0, à esquerda do 0, menos 1, à direita do 0, mais 1. 0 central, menos 1, menos 2, mais 1 e mais 2, e assim vai. Então, isso é o princípio da exclusão de Pauling, que diz o seguinte, né? Em orbital só cabem no máximo 2 elétrons com spins contrários. Isso também faz parte do modelo atômico atual. Próximo ponto, quarto ponto, é uma regra de Hund, que está fazendo referência a como nós vamos colocar esses elétrons nos orbitais, como nós vamos guardar esses elétrons nas suas casas. Então, segundo a regra de Hund, o segundo elétron só pode entrar no orbital quando todos os outros tiverem recebido o primeiro. Como assim? Vamos observar a distribuição eletrônica do carbono. Tem número atômico 6. 1s2, 2s2, 2p2. Então, eu vou guardar esses elétrons, 2 daqui, 2 daqui e 2 daqui, nas suas casas, nos seus orbitais. Então, vamos. Orbital S, só 1. Quantos elétrons tem? 2. Então, um para cima, outro para baixo. 2s2, mais uma vez, outro orbital S. Então, eu vou ter mais uma caixa, um orbital, com um elétron para cima e o outro para baixo. Agora, 2p. Eu já tenho o orbital P, então o orbital P são 3 orbitais, que a gente chama de PX, PY e PZ. Inclusive, tem uma questão que nós vamos trabalhar isso bem direitinho. 2. Por que o preenchimento está assim? Eu jamais poderia colocar um e o outro para baixo aqui, 2, e deixar os outros vazios. Por quê? Porque pela regra de Hund, o segundo elétron, então esse aqui, só podia receber esse outro, se todos os outros tivessem recebido o primeiro. Então, não posso colocar um segundo elétron no orbital sem que os outros tenham recebido o primeiro. Aqui, no caso, estou falando do orbital P. Né? Então, P são 3, mas eu só quero colocar 2 elétrons. Então, não poderia ser 1, 2, de forma nenhuma. O segundo só pode entrar aqui quando esses tivessem recebido o primeiro. Então, isso é o que diz a regra de Hund. E aí, para endereçar o nosso orbital, o que é que nós temos? Né? Nós já sabemos que não podemos afirmar com precisão a posição e a localização, a velocidade, aliás, do elétron, mas a gente pode
encontrar um lugar onde há maior probabilidade de se encontrar esse elétron, que esse lugar é chamado de orbital. E eu fiz uma alusão, né, que o elétron seria a casa do orbital. Então, para a gente chegar em uma casa, a gente precisa de um endereço. E esse endereço do orbital são as equações matemáticas chamadas de números quânticos. Né? Então, os números quânticos são 4. O N, o L, o M e o S. O que é isso? Número quântico N. O número quântico N é chamado de número quântico principal. E ele faz uma referência à camada. Por isso que eu coloquei aqui que ele pode variar de 1 até 7. Então, se eu estiver falando de um elétron que está na primeira camada, o valor de N vai ser 1. Se o elétron estiver na quinta camada, o valor de N vai ser 5. Se ele estiver na sétima camada, o valor de N vai ser 7. Tá? Então, N é o número quântico principal, ele vai me indicar a camada. E lembre que lá do meu diagrama de Linus Pauling, 2S2, por exemplo. O 2, que vem antes do S, é o nível, é a camada. É, então, o número quântico principal. O número quântico secundário ou azimutal é representado por L. Então, o secundário, ele vai me indicar o subnível em que o elétron se encontra. Lembra que nós temos 4 subníveis, o S, o P, o D e o F. Então, o número quântico secundário ou azimutal vai indicar esses subníveis. Se estiver no subnível S, o valor de L vai ser 0. No P vai ser 1, no D vai ser 2 e no F vai ser 3, ok? O número quântico magnético, o magnético, ele refere-se ao orbital, aquela caixinha que nós vimos na imagem anteriormente. Então, o magnético, eu disse aqui, ó, indica o orbital. E lembra que eu falei que sempre o orbital central é 0, então seria o magnético, seria o número da casa. Né? Aqui seria a cidade, o bairro, né? Aliás, o bairro, a rua e o número da casa, não é isso? E o número quântico spin. O spin eu já falei anteriormente, ele indica a rotação, né? E o spin só pode assumir 2 valores, pode ser mais meio ou pode ser menos meio. Às vezes na prova vem a convenção. Como assim a convenção? Às vezes na prova vem dizendo, considere que o primeiro elétron a entrar no orbital. Quem é o primeiro elétron a entrar no orbital? Aquela seta para cima. Tem a spin menos meio. Às vezes ele vai dizer isso. Se ele não disser, a gente usa a convenção antiga, que era o quê? O primeiro elétron, aquela setinha para cima, é menos meio. O segundo elétron a entrar no orbital, que a gente representa com a setinha para baixo, é mais meio. Tá? Mas eu vou ficar atento, porque se eu vou usar essa convenção, se não vier a convenção na prova. Compreendemos? Então, o principal indica a camada, o secundário indica o subnível, o magnético indica o orbital e o spin indica a rotação. Vamos ver se a gente tem um exemplo com relação a isso. Temos, olha só, digamos que eu fiz uma distribuição eletrônica e terminou em 3D1. 3D1. Aí eu quero fazer referência a esse 3D1. Podia ser qualquer um. No meu caso aqui, eu fiz referência só a ele. Então, vamos ver. 3D1. O que é esse 3? É a camada. O que é esse D? O subnível. O que é esse 1? A quantidade de elétrons que tem neste subnível. Então, quem seria meu número quântico principal? O meu N? O 3, porque ele está na terceira camada, porque o nível energético é o terceiro, M, né? O L, por que o L é 2? O L refere-se a quem, gente? Ao subnível. Quem é o subnível? D. Então, na imagem anterior, quando você tiver baixado esse material da plataforma, você vai identificar. E se o subnível for S, o valor é 0. Se for P, é 1. E se for D, que é o nosso caso, é 2. E esse M? M é o orbital, é a caixinha. A caixinha. Como o subnível é D, D vai até 10. Então, se vai até 10 e pelo princípio da exclusão de Pauling, um orbital cabem no máximo 2 elétrons, eu só vou precisar de 5 caixas, de 5 orbitais, né? Não esqueça que o central é 0, menos 1, menos 2, à direita, mais 1 e mais 2, se a imagem estiver ruim, mas aqui é mais 1 e mais 2, certo? Quantos elétrons eu vou colocar? Só 1. Então, ó, tá aqui ele. O último elétron a entrar no orbital é o mais energético da distribuição. Então, esse é o mais energético da distribuição. Onde é que ele está? Em que casa ele está? Em que orbital ele está? Menos 2. Por isso que o valor de M aqui foi
menos 2, né? E como foi o primeiro elétron, eu estou usando a convenção antiga, ele ficou mais meio. Compreende isso? Vamos ver se a gente consegue compreender melhor agora a partir das questões do exercício que também está na plataforma. Tá? Então vamos começar a responder as questões. Na questão 1, a gente tem o seguinte: o selênio é um não metal do grupo dos... Possui extrema importância biológica, pois é um micronutriente indispensável para todas as formas de vida. É formado por átomos que possuem esta representação aqui, esse é 3479. Vamos lembrar que esse 34, aquele número que vem na parte inferior esquerda do elemento, é referente ao seu número atômico. E o número atômico equivale ao número de prótons que existe no núcleo do átomo, né? Então, se eu digo que o selênio tem número atômico 34, eu estou me referindo que dentro do núcleo dele existe 34 prótons, e a gente lembra que os prótons são as cargas positivas. O 79 refere-se ao número de massa, né? É correto afirmar que o selênio apresenta 30 partículas nucleares. Partículas nucleares, aquilo que está dentro do núcleo, né? 30 partículas nucleares. Quais são as partículas que tem no núcleo? Prótons. Partícula levando em conta que é aquilo que tem carga positiva e aquilo que tem carga negativa. Então, no núcleo, eu tenho 34 partículas nucleares, né? Levando em consideração apenas as positivas, porque neutro não tem partícula, não tem carga, né? Aliás, 36 partículas negativas. Gente, observe. O selênio nem tem carga positiva, nem está carregado positivamente e nem está carregado negativamente. Ou seja, isso é um átomo, não é um íon. Se é um átomo, é uma estrutura eletricamente neutra. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Quantos prótons eu tenho? 34. Então, automaticamente, eu tenho 34 elétrons. Eu tenho 34 partículas negativas. Por isso que a letra C não está correta. A letra B, aliás, não está correta. A letra C diz assim, que eu tenho 6 elétrons na camada de valência. Lembra da aula? O que é a camada de valência? É a última camada, é a mais distante do núcleo, é a mais energética. Como que eu sei que ele tem 6 elétrons na camada de valência? Eu preciso fazer a distribuição usando o diagrama de Linus Pauling, que eu já fiz aqui a distribuição, não é isso? Até chegar em 34, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 34. Quem é a minha camada mais externa? Quem é a minha camada de valência? Observe que eu tenho 4 números diferentes, 1, 2, 3 e o 4. Então, eu tenho 4 camadas, K, L, M e N. Não é isso? Então, minha camada mais energética é a quarta, é a camada N, que está aqui representada por esses números 4, por 4S2 e 4P4. Né? Então, eu tenho na camada de valência, que é a quarta camada, a camada N, 6 elétrons. 2 estão no subnível S e 4 estão no subnível P. Né? Então, letra C é a alternativa correta. E a nossa segunda questão é aquela que fala do endereço do orbital. Lembra que nós falamos que a casa do elétron é o orbital e para eu encontrar uma casa, eu preciso de um endereço. E o endereço do elétron são os números quânticos, né? E nós vimos que são 4 esses números quânticos. O primeiro número quântico principal, N, vai me indicar a camada. O segundo número quântico secundário, ou azimutal, que é representado pela letra L, me indica o subnível. O M é o magnético, que faz referência ao orbital. E o S é o spin, que faz referência à rotação do elétron. Então, aqui diz, na distribuição eletrônica do estrôncio, que tem número atômico 38, o 17º par. Então, veja, eu não quero o 17º elétron, não quero o elétron de número 17. Eu quero o 17º par. Então, primeiro identifica onde está esse 17º, né? Possui os seguintes valores de números quânticos. Então, fazendo a distribuição do estrôncio, ela já está aqui. Então, vamos identificar em qual subnível eu posso encontrar esse 17º par. Lembre que não é o elétron. Então, aqui no 1s2, eu tenho 2 elétrons e 1 par, né? No 2s2, no meu segundo par, 2p6, em p6, olha, 6, eu tenho 3 pares. Então, já tinha 1, 2, com mais 3 aqui, 5, né? Mais um par aqui, 6, com mais 3 pares aqui do p6, 9, com um par aqui, 10. No D10, eu tenho 5 pares, né? Então, 15. Aqui eu vou ter 3, então meu 17º está aqui, porque aqui no PC está o 16º, o 17º e o 18º par. E o que eu quero é referente ao 17º, então eu vou pegar esse 4P6 e trouxe para cá. Né? P, o subnível P tem quantos orbitais? 3, né? Porque lembra do princípio da exclusão de Pauling? Em um orbital cabem no máximo 2 elétrons com rotação contrária. Então, se P tem 6 elétrons, para guardar em cada caixinha, em cada orbital 2, eu só vou precisar de 3, né? Então, tá aqui o P6.
Se até aqui era o 15º par, o 16º, o 17º. Então, o 17º par de elétron está no orbital do meio, no central, que é o orbital 0. Mas quem são os números quânticos que ele quer? O principal. O principal indica o quê? A camada. Eu estou trabalhando com 4p6, então, ó, o principal é a quarta camada, 4. Né? Então, aí não posso excluir nenhuma alternativa ainda, porque todas começam com 4. O número quântico secundário, ou azimutal, ele faz referência ao subnível. Quem é meu subnível? P. Quando, se fosse S, era 0, como é P, no caso é 1, o que me deixa só com a letra B e a letra C. Né? Aí, o magnético é o quê? O orbital. Lembra que o central é 0, o meu 17º par não está no orbital central, então M é igual a 0, o que torna a letra C correta. Né? E como são dois elétrons, um tem spin menos meio e o outro tem spin mais meio. Ok? Próxima questão número 3, que diz: de acordo com o modelo atômico atual, a disposição dos elétrons em torno do núcleo ocorre em diferentes estados energéticos, os quais são caracterizados pelo número quântico principal, que é aquele que indica a camada, né? E o número quântico secundário, que indica a subcamada, o subnível. Para o elétron mais energético, que é o mais energético, é o mais afastado do núcleo. Na minha distribuição, onde é que eu identifico? É o último da distribuição, né? Do átomo de escândio, no estado fundamental, está aqui 21. Quando eu faço a distribuição, eu identifico o último subnível, 3D1, é o mais distante do núcleo, é o mais energético. Qual o seu número quântico principal? A camada, é o 3, e o secundário faz referência a D, então o secundário vai ser 2. Minha alternativa é 3, 2, letra B. E a última questão desta aula faz referência à regra de Rand. O que diz a regra de Rand? O segundo elétron só pode entrar no orbital quando todos os outros tiverem recebido o primeiro. A regra de Rand, como o próprio nome indica, foi formulada pela primeira vez em 1927 pelo físico alemão Rand. Ele partiu diretamente da estrutura nuclear, já conhecida e medida, das moléculas, e tentou calcular os orbitais moleculares adequados por via direta, resultando na regra de Rand. Essa regra afirma que a energia de um orbital incompleto é menor quando nele existe o maior número possível de elétrons com spins paralelos. Considerando a distribuição eletrônica do átomo de enxofre em um estado fundamental, assinale a alternativa na opção que apresenta a aplicação correta da regra de Rand. Então, vamos interpretar o que diz o texto? O texto diz o seguinte, que vai ser mais estável, né? Esta regra afirma que a energia de um orbital incompleto é menor quando nela existe o maior número possível de elétrons com spins paralelos, né? Então, veja bem. De acordo com isso, vamos ver, para o átomo de enxofre, quando eu faço a distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p4. 3p4 é meu subnível mais energético. Então, no P, existem 3 orbitais. O X, que eu estou chamando 3px, o Y, 3py, e o Z, 3pz, né? Então, quando eu coloco isso aqui no orbital, são 2, 1, 2, 3, 4. Né? Isso não é a regra de Rand. Por que esse segundo entrou? Esse segundo entrou porque os outros dois receberam o primeiro, né? Então, P4, 1, 2, 3, e o último lá para baixo, o último elétron a entrar naquele orbital é o mais energético. Então, a gente confere ali, ó, e fica com a letra B, né? A segunda opção, não é isso?